O texto, amados, é João 8, versículo 32. João, discípulo amado. Você sabe que Jesus tinha muitos, né? E dos muitos Jesus escolheu 12. E dos 12 tinha 3 que eram mais chegados: Pedro, Tiago e dos 3, João era o mais próximo ainda do Senhor Jesus. João ainda era o mais próximo. Encostou a cabeça no peito de Jesus, recebeu um cafuné. João não morreu, não mataram João. João morreu na ilha de Pátimos, já de velhice. João teve a visão de Apocalipse. João é um apóstolo tremendo e houve uma transformação muito grande na vida de João. João, quando alguns estavam querendo atrapalhar a pregação e as coisas de Jesus Cristo, João falou: Senhor, quer que oremos para que caia fogo do céu na cabeça deles? E não era isso que Jesus queria, né? E no final, você começa a ler as cartas de João, ele começa elas assim: filhinhos amados, filhinhos queridos. Esse homem mudou, não é verdade? Para quem queria que caísse fogo no céu das pessoas, no final ele chama os outros de filhinhos amados, filhinhos queridos. É porque o evangelho, ele transforma as pessoas. É porque a presença de Jesus na vida de uma pessoa, ela não pode ser a mesma. A pessoa não pode ser do mesmo jeito quando recebe o Senhor Jesus. Ela vai melhorar, ela precisa melhorar. O Jesus da Bíblia, quem se encontra com Ele, muda, não tem como não mudar. O marido fica ainda um marido melhor. Se ele não é bom, ele fica bom. Se ele é bom, ele fica melhor. Se ele é um pai e ele não é bom, ele fica bom. Se é bom, ele fica ainda melhor. A mulher, se ela não é boa, ela fica boa. Se não, ela fica ainda melhor. Esse é o Jesus da Bíblia. Agora, o Jesus histórico e o Jesus da religião, ele não faz nada disso. João 8, versículo 32 diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Quem é essa verdade? Jesus é a palavra. Então eu quero contar algumas coisas para você rapidamente sobre o Jesus histórico. Ele viveu na Galileia na primeira metade do século I, filho de carpinteiro, provavelmente tinha irmãos. Esse dado histórico que os cientistas falam também, ele é um dado bíblico. Jesus mesmo viveu na Galileia na primeira metade do século I, foi filho de carpinteiro, é verdade, e ele não provavelmente tinha irmãos, ele tinha irmãos, né? A segunda parte do Jesus histórico é que ele provavelmente foi discípulo de João Batista. Quem é João Batista que os historiadores dizem que Jesus foi discípulo? Aquele que pregava no deserto, comia gafanhoto e mel silvestre e batizava as pessoas com arrependimento. E João Batista, quando Jesus chegou até João Batista, o que João Batista fala? Quando Jesus fala: João, eu vim para que você me batize. João Batista fala: Senhor, eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias, Senhor. Só que os historiadores não acreditam que Jesus Cristo recebeu tudo que ele recebeu direto de Deus. Alguém ensinou ele. Alguém ensinou para ele. Então entende que João Batista, Jesus era discípulo então de João Batista. E não que Jesus recebeu tudo de Deus. Porque com 12 anos de idade, quando Jesus estava no templo, ele estava ensinando no templo. Com 12 anos de idade. Então as pessoas não entendem que tudo que Jesus foi e ele fez, ele recebeu de Deus. Então o historiador entende que é discípulo de João Batista. Não é discípulo de João Batista. Pelo contrário, João Batista virou então seu discípulo. João Batista o batizou porque era necessário que assim fosse, para se cumprisse toda a justiça. O próprio Senhor Jesus fala. Tanto é que João Batista fala assim: eu não sou digno de desamarrar. Tipo assim, você é o mestre. Eu é que tenho que aprender com você, Jesus. Mas Jesus fala: é preciso para que se cumpra o que foi dito. Então João Batista batiza o Senhor Jesus. Só que os historiadores entendem que Jesus era discípulo de João Batista, porque Jesus não podia ser tão inteligente, tão sábio, tão poderoso, se alguém não ensinasse que isso não veio de Deus, isso veio de alguém, né? Terceiro, que o Jesus histórico, ele realizou peregrinação por Jerusalém, também está na Bíblia isso, que então fazia parte da província romana da Judéia. 4,
Jesus histórico atuou 3 anos como rabi, como mestre, né? Verdade, o Senhor Jesus também era chamado de mestre. Então também esse Jesus histórico também é Jesus bíblico nesse texto, porque ele atuou 3 anos como rabi. Quinto, Jesus histórico foi um profeta. E muitas pessoas, muitas religiões, acreditam que Jesus foi um bom homem. Acredito que Jesus Cristo de Nazaré, de fato, foi um profeta, mas somente um profeta. Como a profeta Amélia, como o profeta Pastor Renato, ele só foi mais um profeta. Então Jesus histórico, para a gente entender ele, era um profeta. Mais um profeta. Muitos apareceram naquele tempo. Só que os historiadores não contam, e também não é a parte deles, se formos ir por esse lado científico, né? Contam que todos os outros que vieram em nome de Deus se esvaiu como água, os seus seguidores acabaram. Mas os seguidores de Jesus estão aqui. Tem algum seguidor de Jesus aqui? Mas o Jesus histórico somente fala que ele foi um profeta, né? Também, olha só que interessante, os historiadores dizem que o Jesus histórico foi professor de ética autônoma, professor de ética autônoma. Meu Deus, o que é isso, né? É que ele contava parábolas sobre o reino de Deus, que aquilo só era dele, aquilo só ele que criou. Então ele foi um professor, Márcio, entendeu? De ética autônoma, que ele contava parábolas que só ele contava naquele período. Então esse é o Jesus histórico. Nós estamos no ano 2016 mesmo, por quê? Que nós estamos em 2016? Depois de quem? Depois de Cristo, né? E se você pegar os palestrantes, Laí Ribeiro, Godrin, que são ótimos palestrantes, né? São ótimos, eu gosto deles. Eles vão contar para você e vão dar nas palestras deles, vão falar do Jesus histórico. Vão falar deste homem que não tinha nada e não oferecia riqueza e não oferecia nada e que mudou o mundo. E vão falar que ele pega 12 homens desacreditados, 12 homens como Mateus, que era cobrador de imposto, Pedro, que era pescador, e outros mais como Judas, e faz desses homens lembrados até hoje. Então que esse homem chamado Jesus é um cara fantástico, não tem como não gostar desse cara. Então os palestrantes vêm e nos ensinam sobre Jesus histórico, que esse cara foi um exemplo, né? E eu também concordo, ele foi um grande homem, ele mudou a história da humanidade, tudo isso também eu concordo que ele foi profeta, eu concordo que ele viveu na Galileia, eu concordo com tudo isso, né? Mas isso muda a minha vida? Isso me leva para o céu somente? Esse é um Jesus histórico. Eu quero ficar só um pouquinho nele, não vou entrar muito nele, até porque nós não estamos aqui para isso. Mas você vai entender no final. Esse é o Jesus histórico. Muitas e muitas pessoas conhecem o Jesus histórico. Dificilmente aqui no Brasil você perguntar a alguém sobre Jesus que a pessoa não sabe. Ela vai saber. Ela vai saber que é o ano 2016 depois de Cristo. Ela vai saber muitas coisas que nós falamos aqui. Agora eu quero falar para vocês sobre o Jesus da religião. O Michel Temer, nosso presidente, que Deus abençoe ele. Se ele está lá agora, o que nós temos que fazer? Abençoá-lo. Independente se você concorda ou não, ele está lá. Se ele for bem, o Brasil vai bem. Se ele não for bem, um monte de gente não vai bem. Então, se amanhã, 6 meses, a Dilma assumir, nós vamos orar para que ela vai bem, porque se ela for bem, todo mundo vai bem. Esse é o nosso papel, orar e abençoar. Ponto. Se você concorda ou não concorda, não estamos aqui para debater isso. Mas ele disse uma coisa interessante quando ele tomou posse. Ele falou sobre a religião. Falou assim, a religião vem da palavra latim religare, que é religar. Então nós precisamos religar o Brasil no caminho certo. E a palavra religião, ela é para religar mesmo o homem a Deus, porque se perdeu. O homem se perdeu. E muitos ainda estão perdidos. E ele disse sobre isso. Mas a religião que eu quero falar
O Jesus da religião é assim, ó. Ele é mais um caminho para Deus e para o céu. Ele não é um único caminho, que é a verdade, a vida e o caminho que leva a Deus. Ele é mais um caminho. Você já viu aquela questão? Você tem que buscar alguma coisa, porque tudo leva a Deus, tudo leva ao céu. Então o Jesus da religião, ele é mais um. O Jesus da religião, ele é mais um desses, que também leva para o céu. Como aquele. Esse é o Jesus da religião. Daqui a pouco nós vamos ver o Jesus da Bíblia, né? O Jesus da religião, a pessoa que tem Jesus da religião, é o seguinte: mais importante é a minha religião. Mais importante é o que a minha religião diz. Mas Jesus está dizendo isso na Bíblia, mas minha religião não está. Ué, mas Jesus não é o Senhor da sua religião? É, mas o importante é o que a minha religião diz. Mas está escrito, o Senhor Jesus falou que você tem que perdoar. Minha religião diz que eu não preciso perdoar, que se eu fazer o bem para o próximo, eu já estou perdoado. Seja Jesus da religião. Mais importante é o que a minha religião diz, e não o que o Senhor Jesus diz. O Jesus da religião, ele é desse jeito. Um dia, tinha uma pessoa aqui que veio na igreja, e eu disse para ela, ela é de uma religião que é cristã, a religião. E aí, eu falei para ela, mas você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ela disse assim, mas eu não vou sair da minha religião não. Deu um passo para trás. Eu falei, mas eu não estou dizendo isso para você. Eu não estou dizendo para você sair da sua religião. Não, porque se tiver que aceitar Jesus, for sair da minha religião, eu não quero. Eu falei, mas eu não estou dizendo para você sair da sua religião. Eu estou te oferecendo Jesus. Você quer aceitar Jesus? Se não for ter que sair da minha religião, eu quero. Eu falei, eu não estou falando de religião com você, minha irmã. Eu não estou tratando de religião com você, até porque eu não fui chamado de tratar de religião com ninguém. Eu fui chamado para amar as pessoas e pregar o evangelho. Ponto. O Jesus da religião é a minha religião e não o meu Jesus. O Jesus da religião, ele não confronta pecado. A pessoa não precisa mudar em nada. Simplesmente ela vai para a igreja e Deus tem que abençoar ela. Porque afinal de contas, Deus é todo poderoso. O Jesus da religião, ele é bonzinho e não importa o que você faça, ele vai te abençoar e ponto final. Uma vez eu estava no Natal, e o Natal se comemora-se o nascimento de Jesus. Teologicamente nós não sabemos se realmente foi aquela data, mas muito bem. E aí eu estava falando sobre Jesus naquele dia, porque afinal de contas, o nascimento de Jesus, falamos então dele, que nós estamos ali por causa dele, não é verdade? E um casal que é de uma religião cristã se levantou e foi embora, porque eu estava falando que nós devemos aceitar Jesus, e estava dando alguns textos bíblicos, e eles se levantaram e foram embora, por causa que eles tinham a religião deles, que é uma religião cristã, e se ofenderam de eu falar de Jesus. Você consegue entender isso? Como que você pode se ofender de eu falar de Jesus, que é qual a sua religião segue? Mas é porque ela não segue Jesus, ela segue a religião. Entende? E eu digo sempre, irmãos, se algum dia nós estivermos saindo aqui fora da palavra de Deus, deixando de viver o amor e deixando de viver a palavra, eu sou o primeiro a agradecer o pastor Renato, muito obrigado pelo tempo, e eu vou seguir o meu caminho, porque eu fico aqui, porque eu entendo que aqui é um lugar onde se prega a palavra de Deus, e nós nos esforçamos para viver o evangelho genuíno. Mas se não acontecer mais isso, muito obrigado. Eu não sou preso à religião, eu não sou preso ao ministério, mas eu sou preso a Jesus Cristo de Nazaré. É nele que nós temos que nos prender. Mas o Jesus da religião não. O importante não é Jesus, o importante é a minha religião.
Um dia eu acompanhando uma família uma família mal, e quando apertava a questão, eu chamava eles me chamavam lá. Um dia ele era um empresário, já contei aqui às vezes, tinha 70 funcionários, a empresa quebrando. Me ajuda? Eu falei, claro que eu te ajudo. Orei por ele, Deus operou e aconteceu algumas coisas, glória a Deus, amém. A gente fica feliz de ajudar as pessoas. Falei, irmão, vamos pegar firme com Deus. Você precisa de Deus, meu irmão. Você precisa. Não, mas eu não posso ir lá com você, porque a minha mãe, ela é da tal religião, e se eu for, ela vai ficar brava comigo. Falei, meu irmão, então seja da religião dela e vai lá para a gente cuidar de você. Você quer falar que você é da tal religião? Para mim não importa. Mas se você for um seguidor de Jesus Cristo, amém, glória a Deus. Mas está tão impregnada a religião nela que não. Só que daí a mãe dele me liga e fala, ajuda meu filho, pelo amor de Deus. Ele está com depressão, ele está mal. Mas eu estou ajudando, estou querendo ficar mais de perto. Mas ele não pode por causa da religião. Porque a mãe dele vai ficar brava, por causa que a mãe dele é da religião tal. Então o Jesus da religião, isso não é mais importante Jesus. Não é importante o que Jesus fala, o que Jesus ensina. O importante é a religião, né? Agora, irmãos, onde eu quero me concentrar sobre o Jesus da Bíblia. E no final eu vou voltar para aquela pergunta: qual Jesus é o seu? O Jesus da Bíblia, João 1, versículo 1 diz assim. Abre para nós, David. No princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e ele era. Agora vai começar, irmãos, de fato, falar sobre o Jesus da Bíblia. Falei um pouquinho aqui para a gente ver sobre o Jesus histórico, o Jesus da religião. Agora vamos falar sobre o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele era. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são um. Então Jesus é Deus. Pastor, mas um dia o irmão da religião falou, não, mas ele não é Deus. E eu li para ela, mas ele é Deus, está aqui João 1. Não, mas minha religião fala que ele não é Deus. E minha irmã, mas está aqui, minha irmã. Ele estava com Deus, ele era Deus. No princípio era a palavra que estava. E tem outros versículos que diz, o Jesus da Bíblia, ele já estava com Deus. Ele não somente existiu a partir de Maria, ele já estava lá com Deus. Quando Deus fala, então façamos o homem nossa imagem, façamos para quem? Com quem que ele fala? Deus fala com seu Filho Jesus, com o Espírito Santo. Então ele já estava lá, ele já era Deus, ele já estava com Deus. Mas porque Deus é um Deus de princípios, que nem a pastora Tânia ensinou aqui, ele tinha que nascer de uma mulher, porque foi assim que Deus fez. Foi assim que provou a Deus criar a Deus, criar Jesus. Então ele é Deus, ele era Deus, ele estava com Deus, ele continua sendo Deus. João 14 versículo 6. Quem é o Deus, Jesus da Bíblia? O caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Lembre-se que o texto que eu li, João 8,32 diz, conhecereis a verdade vos... Qual é a verdade, amados? A verdade é a palavra de Deus. A verdade é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quanto mais nós conhecemos o Jesus da Bíblia, quanto mais nós conhecemos o Jesus que morreu e ressuscitou, mais nós vamos sendo libertos. Ninguém precisou falar para mim, quando eu vim para Jesus Cristo, que não era para mim mais falar palavrão. Ninguém falou para mim. Ninguém falou para mim ou me proibiu que eu tinha que parar de beber. Ninguém falou para mim ou me proibiu de assistir coisas terríveis, pornográficas, essas coisas todas.
Ninguém falou para mim que eu não tinha mais que olhar para as mulheres, porque eu tinha a minha e eu tinha que ser fiel com ela, e que se eu pecasse até em pensamento, já era pecado, que não precisava ter o ato físico. Sabe quem que me ensinou todas essas coisas? Jesus. Ninguém me proibiu de nada. Até porque não adianta proibir o exteriormente tá bonito, mas se dentro, não adianta tirar o favelado da favela se a favela está dentro dele. Se não tiver uma mudança de cultura e de pensamento, não adianta você tirar uma pessoa e dar uma casa nova para ela, se na casa velha dela, cara, era uma bagunça só. Ela vai ter uma casa nova e em uma semana vai estar tudo uma bagunça. Porque tem gente que tem casa velha e você olha, piso é de chão, mas é tudo. Então é dentro, tira dentro. E é isso que o mundo não entende, é isso que as pessoas não entendem. Como pode Jesus Cristo, que não prometeu riqueza, não prometeu fama, não prometeu nada disso, e morreu ainda numa cruz, do lado de 2 ladrões? Aí o mundo não entende essas coisas. Como que pode há tanto tempo ter tantos seguidores com esta palavra dura? Sabe, com esta palavra que não promete riqueza, que não promete fama, que não promete que vai ser fácil. Sabe por quê, amados? É porque ele faz aqui dentro algo que ninguém consegue fazer, que nenhum homem consegue fazer, que nenhum psicólogo consegue fazer. O Espírito Santo, ele vem em nós de uma tal forma, é que nós que não queremos mais, nós que falamos mais, não vou mais falar palavrão, isso desagrada o meu Senhor. Não vou mais olhar coisas indecentes, porque isso desagrada o meu Senhor. Não mais vou tratar minha esposa daquele jeito, porque aquilo desagrada o Senhor. Não mais vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não é ninguém que proíbe, é o Espírito Santo, que ele vem dentro de nós e nos convence. E aí as pessoas que não têm esse toque do Espírito Santo, que não têm esse entendimento de quem é Jesus, elas não entendem como é que pode, e acham que nós somos uns bobos, não é verdade? Muitas vezes acham, vocês são bobos, você não vai, eu já ouvi isso, você não vai em festa, você não bebe, você não faz isso, você não acha. Nossa, que vida! Nós estávamos aqui ontem, os jovens, ontem teve um culto top aqui na juventude, hein? E aí nós estamos aqui numa confraternização até 11 horas da noite com os jovens aqui brincando, jogando ping-pong, piboli, comendo, se confraternizando, dando risada, conversando, todo mundo alegre, feliz. E não tinha bebida, não tinha música indecente, não tinha palavrão, estavam ali todos felizes, alegres, brincando, saudavelmente. Saíram daqui, foram para suas casas, né? Os pais tranquilos, porque sabem que estão na igreja, eles se divertindo, conversando, brincando. Mas as pessoas acham que nós somos bobos, nós não nos divertimos. Como nós nos divertimos, não é verdade? E não precisamos mais disso, não precisamos mais disso, não precisamos mais dessas coisas. Mas por que não? Estou dizendo que é errado, não estou dizendo nada disso. Eu vou, irmão, eu vou na festa de casamento, eu vou na festa do irmão, alguma coisa desse tipo, etc. Eu estou dizendo das coisas que acontecem na maioria das festas, né? E as pessoas não entendem, porque isso é feito dentro de nós. Só que o Jesus da Bíblia, sabe como que ele age nas nossas vidas? Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e se deixar eu entrarei e farei morada, cearei contigo. O Jesus da Bíblia, ele é educado, ele bate no coração, ele bate e fala, deixa eu entrar, eu quero mudar a sua vida, eu quero viver em você através do Espírito Santo, deixa eu entrar. Ele fica batendo, sabe, para entrar. E quando você então diz, eu te aceito, Senhor, e você entrega a sua vida para Jesus, então ele começa esse lindo e permanente processo de transformação, que só vai acabar o dia que nós somos para o céu. Esse é o Jesus da Bíblia, que não invade, que não arromba, diferente do maligno de João 10:10, que diz que ele veio para matar, roubar
E o Senhor Jesus diz: eu vim para que tenham vida e tenham vida em... Ele é diferente porque ele bate e diz: se você deixar, eu entrarei. O Jesus da Bíblia é esse que ele precisa da sua permissão para que ele entre e tome conta da sua vida. Você precisa aceitar. Você precisa aceitar. Se você não aceitar, ele não invade. Pela misericórdia dele, ele te protege. Pelas orações que as pessoas fazem através da sua vida, ele te livra, ele cuida de você. É verdade. Mas para ele transformar a sua vida, você precisa aceitá-lo. E aceitá-lo não é só aceitar como Jesus histórico ou Jesus da religião. Salmos 37, versículo 5 diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então não é só aceitar Jesus, é entregar a vida a Jesus. É falar: não eu mais guio minha vida, Senhor. A partir de hoje é o Senhor quem guia. A partir de hoje o Jesus da religião não. Você vive como você quer. Você vive da maneira que você quiser. Você vai colher os frutos de tudo isso, né? Você pode escolher o que você vai plantar, mas o fruto, esse é certeza que você vai colher aquilo que você plantou. Então o Jesus da religião não, você vive de qualquer jeito. E aí você vai lá na religião e pronto, está tudo certo, você foi lá. O Jesus da Bíblia, não. O Jesus da Bíblia é você entregar tudo nas mãos dele. É entregar tudo nas mãos dele. E aí não é mais, eu penso isso, não. O que a Bíblia pensa? O que Jesus pensa? Não é mais, eu não vou perdoar. Não é mais, não. Eu vou perdoar. O Jesus da Bíblia é amor, bondade, paz, paciência, longanimidade, mansidão, domínio próprio, mas também é juízo. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Então, o Jesus da Bíblia tem várias promessas para nós, mas também tem as consequências do pecado, tem as consequências das coisas. O Jesus da religião não, você viu como que você quer, vem aqui que ele te abençoa. Uma grande mentira do diabo. O que a Bíblia ensina e o que o Jesus da Bíblia ensina é que se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará em todos os lugares onde você passar. Você não vai correr atrás de bênção, mas elas é que vão te alcançar. E aonde você colocar as plantas dos pés, abençoado será. Deuteronômio 28. Depois vem para Efésios 3:20. O Jesus da Bíblia é um Deus que nos dá infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse é o Jesus da Bíblia, que tem muitas e muitas promessas. Mas o Jesus da Bíblia diz: filho, agora sou eu quem governo. E aí o Jesus da Bíblia começa a domar as feras, né? Começa a nos moldar, a nos tratar e a nos cuidar. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Eu não sei qual o processo que você está da sua vida com Jesus, mas se é algo que não tem jeito, é o processo. Não tem como falar: Senhor, me tira desse processo. Não tem jeito, amados. Todos nós passamos por um processo na mão do Senhor Jesus. Ele nos molda. Ele quebra o vaso, às vezes, e faz um vaso novo, sabe? Só que nesse período todo é difícil, às vezes dói. Às vezes é difícil, mas antes ser moldado pelo Senhor do que cair na mão do maligno. Então eu não sei qual o processo da sua vida que você está. Se você está mergulhado nesse Jesus da Bíblia, se você está pensando em andar com esse Jesus da Bíblia, ou se você já tomou essa decisão, andou uma caminhada com Jesus da Bíblia e voltou atrás. Só que, amados, o Jesus da Bíblia diz assim, eu vou e vou preparar um lugar para vocês, mas eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vos levarei para um lugar onde não vai ter mais dor, tristeza, onde nós vamos ter um corpo glorificado de eterna paz. Esse lugar é o céu. O Jesus da Bíblia, ele tem várias promessas para nós, mas a principal de todas é a vida eterna. O Jesus da religião, todo mundo vai para o mesmo lugar. O Jesus histórico, ele foi bom, foi legal, gente boa, né?
não fala da vida eterna, não fala do maior projeto que o Senhor veio aqui na terra, que é morrer pelos nossos pecados, para que nós tenhamos a vida eterna. David, coloca para mim aquela imagem, fazendo um favor, David. Apaga a luz. Quem conhece esse rapaz que está aqui na foto? Muito bem, David, pode acender a luz. Esse rapaz aqui é o Lionel Messi, né? Esse rapaz, ele é brasileiro ou argentino? Ele mora na Argentina ou mora na Espanha? Joga no... E ele é bom de futebol, não é? Não é melhor do que o pastor Vavá, mas ele é bom de futebol. Ele joga muito bem, não é verdade? Só que eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe onde que o Messi mora? A casa dele? Outra pergunta. Você já falou com o Messi? Outra pergunta. Você falou com o Messi hoje? Outra pergunta. O Messi vem visitar você na sua casa? Sabe por quê, amados? Porque não adianta nada a gente conhecer Jesus só de ouvir falar. Porque se a gente conhecer Jesus só de ouvir falar, a gente vai conhecer Jesus como a gente conhece o Messi. A gente sabe quem é o Messi, sabe o que ele faz, sabe onde ele mora, sabe o país dele. Só que a gente não tem relacionamento com o Messi. Se você não viver com Jesus Cristo, se você não receber na sua casa todo dia, se você não falar com Ele todo dia, se Ele não te visitar, se você não conversar com Ele, você conhece Jesus igual o Messi. Você não tem intimidade com Ele. Você conhece Ele como conhece o Messi. Porque Ele não fala com você, você não fala com Ele. Ele não te visita na sua casa, nem você busca Ele. Mas você conhece. Do que isso vai mudar? Do que isso vai mudar se você conhece o Messi? Sabe quem Ele é, o que é? O que vai mudar somente de conhecer Jesus, de ouvir falar? Só conhecer Jesus porque alguém falou. Você sabe o que Jesus quer conosco, amados? Jesus quer, além de nos salvar, Ele quer ter um relacionamento. Ele quer se relacionar conosco. A Bíblia fala: o meu povo perece porque lhes falta conhecimento. O meu povo perece porque não conhece o Senhor Jesus, porque não lê as Escrituras, porque não lê a palavra, porque não sabe quem é Jesus, porque conhece Jesus só porque alguém falou, conhece milagre porque alguém contou, conhece algumas coisas porque alguém falou. Mas é chegado o tempo que Deus fala para você hoje: eu quero fazer isso com você, eu quero falar com você, e que você me ouça, porque eu bato na porta todo dia, eu falo com você, eu quero ouvir você, meu filho, minha filha, eu quero que você fale comigo, eu quero te visitar na sua casa, eu quero que você me chame para ir lá, eu quero que você me chame para me estar na sua casa, para me mudar aquela casa, para que aquela casa seja uma casa de paz, de milagre, de oração. Eu quero te conhecer, Jesus, não só de ouvir falar, mas de contigo andar. Tipo meu trabalho e o Senhor ir junto comigo, e eu conversar com o Senhor: Senhor, hoje está difícil. Hoje, Senhor Jesus, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho meta, eu tenho isso, mas me ajuda, Senhor. Senhor, o Senhor sabe quantas contas eu tenho que pagar, preciso vender, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Senhor, hoje não foi fácil, hoje foi difícil. Senhor, Senhor, Senhor. Do que vale conhecer, saber quem é, mas se a gente não usufruir disso. Relacionamento que o Senhor quer ter com você. O Jesus da Bíblia quer ter com você relacionamento. Como, pastor? Vai ler as Escrituras,
vai orar, vai participar das coisas de Deus. Então ali o Senhor se manifestará na sua vida. Mas busque de todo o vosso coração, porque em Jeremias fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. Eu estou encerrando, e eu não vou fazer apelo não, até pensei se eu ia fazer apelo não. Mas aonde você está, sentado aí mesmo, e você quiser viver com esse Jesus da Bíblia, de ter um relacionamento com Ele, e você abrir seu coração nesse momento que eu vou dar para você estar falando com Ele, Ele vai tocar em você, e a partir de agora vocês vão ter um relacionamento muito íntimo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Depende só de você. Eu não sei se você acredita no Jesus histórico, no Jesus da religião, no Jesus da Bíblia, mas o único que pode mudar as nossas vidas e nos levar para o caminho que Ele preparou é o Jesus da Bíblia. É o Jesus da Bíblia. Então, esse momento que eu vou dar para você não é para você orar por ninguém, não. Esse momento que eu vou dar para você agora é para você falar com Ele, como você fala com um amigo. É para você dizer: eu estou aqui, Senhor, eu quero ouvir o Senhor agora, fala comigo, eu te amo, o Senhor é tudo para mim. Não é para você pedir nada agora para Ele, não, mas é para você se relacionar com Ele nesse momento. Então eu vou pedir para apaga as luzes para mim, Silvia. Você pode dobrar o seu joelho, ou ficar em pé, ou ficar sentado, do jeito que você quiser. Mas é o importante que você fale com Ele agora, nesse momento. Que você não peça nada, nem por ninguém, nem para ninguém, mas que você fale com Ele. Que você fale: Senhor Jesus, eu estou aqui, quero de fato te conhecer, quero de fato andar contigo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pode começar, meu irmão. Fala com o Senhor Jesus. Fala com o Senhor Jesus. Fala com Ele. Comece aqui nesse lugar agora e depois não pare nunca mais, em nome de Jesus Cristo. Comece aqui agora, busque a presença do Pai. Mesmo que seja sentado, não tem problema, porque Ele ora ao seu coração. Mesmo que você esteja sentado, feche os seus olhos e comece a falar com Ele. Mesmo que seja em pensamento, Ele sabe o que você está pensando. A sua oração é válida quando você ora em pensamentos, não tem problema. Pode orar, mas fale com Ele. Fale com Ele que você quer conhecê-lo, que você quer realmente de fato andar com Ele, que você quer ouvi-lo, que você quer realmente ter um relacionamento com Ele. Converse com o Senhor em nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele te escolheu, Ele tem um chamado para você, Ele tem uma história linda para escrever na sua vida e na sua família. Então fale com o Senhor em nome de Jesus Cristo, não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós queremos te conhecer, Senhor Jesus, não só de ouvir falar, Senhor, mas de contigo andar, de andar nos seus caminhos, de ouvir a sua voz, de andar, Senhor, de fato naquilo que o Senhor sempre preparou para as nossas vidas, Pai. Senhor, visita-nos agora neste momento. Visita nas nossas casas, ó Pai. Visita quando nós estivermos dormindo, Senhor. Visita, Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Que nós possamos todos os dias buscar a Sua face, buscar a Sua presença. Que nós possamos, Senhor, não sair de casa enquanto não falarmos com o Senhor. Que nós possamos, Senhor, não ir dormir enquanto não falarmos com o Senhor. Que nós possamos em todo o tempo, Senhor, viver mesmo do Seu lado, obedecendo o que o Senhor tem para nós, escutando, Pai amado, aquilo que o Senhor nos instrui. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, toca-nos nesta noite. Toca-nos, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Muda a nossa história, muda a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, muda aquilo que é preciso ser mudado, Pai. Alguns estão sofrendo, estão tristes, estão passando por tantas coisas, mas que venham ouvir a partir de agora a Sua voz, o Teu chamado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Nós queremos viver do Teu lado, na Sua presença. Nós precisamos disso, Deus. Nós precisamos disso, Deus.
Reside em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos o lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Vamos ficar de pé para adorar ao Senhor. Faça dessa música uma oração para Ele. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Você sabe como a Bíblia chama o Senhor Jesus? Testemunha fiel e verdadeira, Apocalipse. Rocha, 1 Coríntios. Sumo sacerdote, Hebreus. Homem de dores, Isaías. Cabeça da igreja, Efésios. Mestre, Mateus. Rei dos reis, 1 Timóteo. Noivo, lá em Mateus. Filho unigênito, Emanuel. Água viva, pão da vida, rosa de Sarão. Profeta, juiz, brilhante estrela da manhã, pastor e bispo das almas, Senhor dos senhores, pedra angular, Pai eterno, príncipe da paz, advogado, carpinteiro, servo, bom pastor, luz do mundo, redentor, santo, o caminho, a verdade e a vida, todo-poderoso, salvador, leão da tribo de Judá, autor e consumador de nossa fé, filho do homem, aurora do dia, o amém, âncora da alma, alfa e ômega, videira verdadeira, Messias, mediador, amado, o tronco, Cordeiro de Deus, conselheiro, e por fim, a ressurreição e a vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Pode se assentar, por favor, em nome de Jesus.